E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. E aqui com vocês, nada de Amanda Costa, Febra Gato. Anderson Barza aqui com vocês para mais este episódio dessa temporada. Moldar o futuro atuando no presente, que tá um sucesso. Tá um sucesso, Alberto Reutemann. Curioso pro tema de hoje. Qual é o tema, Felipe? Pois é, mais polêmica vindo por aqui. Vamos falar de salário emocional. Uau! E será que é mais um Gurugugu? Mais um será? Ou não? Então vem ver com a gente. Vem conferir, vem. Roda a vinheta. Vocês já ouviram falar de salário emocional? Tá uma moda aí, todo mundo falando desse troço. O caos corporativo tem uma função social, quer discutir os temas da atualidade. Mas vamos começar. O que é salário emocional? Anderson Bars. É quando eu te pago com amor. Olha só. Quando enche de gasolina o tanque com esperança. Essa é uma história boa. Mas calma, que a gente não vai falar ainda dela, né? Mas é verdade o que eu falei. É claro que precisa de uma explicação um pouquinho mais elaborada, né? Porque a gente sempre cresceu entendendo que o salário era aquilo que eram as finanças que a gente colocava na nossa conta. O faz-me rir, né? O arame. Tempo por dinheiro. Dinheiro. Né? Então, Exato. no final das contas, nesse nosso universo capitalista, é isso que é o nosso salário. No entanto, tudo aquilo para além do dinheiro que compõe a experiência da pessoa, né, na prestação de um determinado serviço ou num determinado emprego ou numa organização, que pode tanto favorecê-la quanto prejudicá-la, compõe esse pacote de geração de valor chamado de salário emocional. Interessante, hein? E você, Fê? O que você acha que é mais importante no salário emocional? O que é mais importante? Chefe legal, ambiente bacana, mesinha de sinuca. Tudo é salário emocional, pelo que eu entendi. Tudo que não é financeiro é salário emocional, né? Entendi. Eu acho que a flexibilidade que você pode ter dentro do ambiente de trabalho é um bom salário emocional. Flexibilidade em todos os sentidos. Então, a flexibilidade de poder, enfim, negociar alguma coisa ali com o teu líder, com o seu gestor, com a sua gestora, de ter essa troca um pouco mais compensada, um pouco mais equilibrada. Agora, Alberto, tem uma pergunta para você. Nós somos, né, da mesma geração, fomos Sim. educados de uma determinada forma, em que progredir, né, na carreira significava obrigatoriamente ir ganhando cada vez mais Grana. dinheiro, largura. graninhas, Isso. não é verdade? Papel. É isso. Agora, não é um pouco contraditório essa história, né? Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, tá? Será que a gente não inventou essa história de salário emocional para pagar menos para as pessoas? Olha, eu te dou aqui uma porção de coisas legais, logo você tem que se contentar financeiramente com menos. R$5. E você sabe que eu acho que esse troço ele já vem até mais distante do que a gente imagina, né? O nome é salário emocional, que tá na modinha agora. Mas, por exemplo, eu trabalhava no Banco Real e um monte de gente queria trabalhar no Citibank ou no Boston. Porque ganhava mais dinheiro. Não, porque o pessoal falava assim, eu vou pro Citi. O Citi não paga tão bem assim, naquela época, né? Agora, acho que, obviamente, mudou Não muito. tem sítio mais, né? Tem só um Citi, pedacinho, né? o Citi tá aí. Mas eles falavam assim, mas o Citi é uma escola. O Nacional era uma escola, o antigo Banco Nacional, o Banco de Boston também era uma escola. Então você tinha algumas pessoas que até usavam isso. Falei, olha, eu não vou ganhar tanto, mas eu vou trabalhar em tal empresa porque eu vou aprender muito. E eu acho que isso já não sinalizava o lance do salário emocional. Quando a gente entra numa carreira, eu acho que a sensação que dá é que essas contas são inversamente proporcionais. Eu começo ganhando menos, mas tenho menos responsabilidade, menos preocupação, menos pressão. Aí, conforme eu vou subindo na carreira, eu passo a ter mais preocupação, mais estresse. Em compensação, eu ganho mais. Meu salário emocional cai, mas o meu salário financeiro sobe. Até chegar no topo da pirâmide. Então a gente usa, o cara é presidente, ou a mina é presidente, deve ter um monte de preocupação, deve sofrer, não deve dormir, não deve ficar com a família, em compensação ganha uma baita grana. Eu acho que essa lógica funcionou durante um tempo, do que você está perguntando. Hoje, é possível ser presidente de empresa e ter um ótimo salário emocional. É possível ser estagiário, ganhar bem também. E ter também um bom salário emocional. A gente deu uma resetada nisso tudo. Ou seja, não é um trade-off, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Você ganhar bem num ambiente horrível ou você ganhar mal num ambiente
Não. Ótimo. Isso. O negócio não é binário. Não é binário. É uma equação É com uma todos composição. esses valores sendo compostos. Ele é não isso? substitui o financeiro, mas ele ajuda a compensar algumas coisas. Agora, eu não sei vocês, mas eu já fiz esse tipo de escolha de sair de um lugar para ir Nossa, para outro super. para ganhar menos. Também. Eu já fiz isso. Eu lembro de uma vez que eu abri mão de metade do valor do salário que eu tinha. E assim, o ambiente que eu trabalhava anteriormente não era ruim, era ótimo, inclusive. Eu ganhava bem, era muito bem remunerado. Abri mão para ir trabalhar num lugar com mais pressão, deixei de lado metade do meu salário à época. Débora, minha querida esposa que nos assiste sempre, ficou maluca, possessa da vida, né? A gente tinha quase, né, começado a vida de casado e etc. Mas eu fui para um lugar porque eu queria, sabe o quê? Aprender. E eu sabia que isso tinha valor. Eu acho que eu sei do lugar que você está falando. Tá Sabe bom. mesmo. Ok. Então vocês acham que o salário emocional é um argumento para atrair talento? Eu acho que é, sim. Fê. Também acho. Eu acho que é, e agora trazendo a minha opinião para a mesa, né? Porque antes eu fiz meu papel aqui de provocador e de advogado, eu acho que não é só um argumento, acho que é um fato. É verdade, Se a entendeu? Tesla chegar no Brasil, ou o SpaceX vier para o Brasil, você concorda que talvez o lance do salário emocional está muito atrelado a eu vou trabalhar numa empresa que tem uma marca super sólida, descolada, está chegando agora no Brasil e de repente eles chegam com um salário super baixo, sabendo que, obviamente, você colocar a Tesla ou, sei lá, OpenAI no teu currículo, pelo que eu estou entendendo, isso compõe o salário emocional. Ó, vou ganhar pouco, ninguém precisa ficar sabendo, mas eu estou trabalhando na OpenAI, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai querer entrar. Um exemplo disso, as emissoras de TV, muitas das pessoas que são comunicadoras, apresentadoras, jornalistas e estão com os seus rostos expostos na TV, quando a gente vai ver, a maioria delas ganha muito menos do que a gente Rostos, aqui, cara. do que vocês aí, assim por diante. Eles usam uma paroxítona, rostos. Rostos. O que eu falei? Prepare-se pra treta aqui, minha gente. É rosto, cara. Que rostos, Eu falei cara? que rostos? Rostos. Eu falei, eu demorei, falei, rostos. Tô processando aqui. Rostos, caro. Entendi. Tá bom. Ouvinte, caro telespectador. Ok, ótimo, eu entendi. Ótimo, vamos falar mais sobre salário emocional. Você sabe que eu tenho uma amiga que recentemente entrou numa empresa dizendo que o salário emocional era muito baixo diante daquilo que ela recebia financeiramente. Então ela fazia uma conta, e aliás é isso que eu queria provocar em vocês. É possível fazer um cálculo matemático para dizer assim, meu salário financeiro e emocional estão empatados. Opa, agora está 5% abaixo. Não dá, né? Então, em tese dá, né? Tem uma especialista, e o Fê tá com o nome dela ali, que montou uma ferramenta que justamente faz essa equalização. Exato. Como é que é o nome da moça, Foi Fê? a Marisa Elizundia, que ela é uma especialista em RH e se dedicou aí nesse conceito de salário emocional, e ela desenvolveu o barômetro do salário emocional, que é essa ferramenta online aí para medir o quanto compensa, né? O quanto está na balança o que é financeiro e o que não é. As É outras matemático. vantagens. Sai lá, ó, tá aqui empatado. Pois é, para você Então, conseguir medir. interessante isso. Porque, e eu não sei se vocês já se deram conta, né? Quando a gente pega algumas das culturas mais tóxicas que existem, vocês já repararam que culturas tóxicas habitualmente pagam melhor? Financeiramente Pois melhor? é, e isso é uma pergunta que já estava aqui comigo. Qual que é o impacto do salário emocional na cultura da empresa? Sobre qual perspectiva, Fê? Para o colaborador e para a empresa como um todo, porque a gente já sabe que ele é um diferencial. A gente opinou aqui que é um diferencial para a empresa, Tem que é um ter, fato, né? é isso. O que eu tenho a mais do que isso? Porque as pessoas já procuram isso além, né? Então, tipo, o que eu tenho de benefício? Isso é vendido como um benefício, o que não é financeiro. Então, é um salário emocional. Então, e para a empresa, o que tem além desse benefício a ser vendido para o colaborador, qual é o impacto disso no dia a dia, na cultura? Você vai ter gente feliz por estar ali, porque a pessoa tomou a decisão de querer estar ali e eventualmente está abrindo mão, né, de um pedacinho de dinheiro para querer estar lá. Então, eu acredito que quando você tem um salário emocional forte, você tem a propensão a ter pessoas que estão mais verdadeiramente dentro do seu negócio.
Eu vou pegar esse gancho do Fê e aproveitar e fazer mais um comentário e uma pergunta. Existem algumas culturas, e não só falando de empresa, mas a gente tem acesso a algumas informações de alguns empresários que fizeram histórias sendo totalmente arrogantes, duros. Um da propaganda brasileira, muito conhecido. Fala o nome dele. Não vou falar o nome dele, não é que ele tá por aí, né? Muito conhecido da propaganda brasileira. Outro que trabalhava num grande supermercado, outro que trabalhava em indústria alimentícia, que eram pessoas que têm histórias no mercado de serem extremamente duros, arrogantes, bater na pessoa, humilhar até. E aí as pessoas, muitas que trabalharam com esses personagens, ou essas personagens falavam assim, pô, era de fato uma pessoa terrível, mas eu aprendi muito. Quando a gente fala isso... Parece que é até incoerente, né? porque o salário emocional é lá embaixo... Mas num item de salário emocional, aprendizado é lá em cima, é difícil, né? Mas é porque isso é uma equação, Alberto. E essa moça que o Felipe citou, a Marisa Elisundia, isso. Né? Ela conseguiu elencar, está com todos os temas que ela falou? E eu tô com eles aqui, Fê. Estou. Ela conseguiu elencar todos os pontos, né? São os 10 fatores que compõem o salário emocional, que é inclusive o que faz parte da ferramenta que ela montou. Vamos ver. Então, pode ser que, eventualmente, o ambiente seja completamente tóxico, mas a pessoa se sinta aprendendo. E aí uma coisa meio que vai compondo a outra, sabe? Então vamos falar com o nosso ouvinte, pergunta para ele fazer esse exercício. Você vai falar o item... E aí a galera vai pensar e vai fazer mais ou menos uma ponderação. Ó, eu vou falar os 5 primeiros e o Fê fala os cinco últimos aí. Então vamos lá. Ó, autonomia, né, que é no final das contas a liberdade que a gente sente para poder administrar os nossos projetos, nossa agenda e assim por diante. Pertencimento, criatividade, que é o quanto que eu posso usar da minha criatividade, né, no meu trabalho. Plano de carreira, ou seja, eu me sinto com possibilidade de crescer junto com aquela organização. E vou falar a quinta aqui pro Fê falar as demais. Sabe qual que é a quinta, Alberto? Qual que é a quinta? Prazer. Eu quero estar naquele ambiente, é gostoso, a gente curte fazer parte daquele momento, é agradável estar ali, né? E ela complementa, inclusive. Não podemos falar de felicidade, porque ela é um conceito muito mais complexo, mas é possível, sim, ter momentos de alegria, diversão e prazer no trabalho. Pois é. E aí, ó, tem mais que... Um tá quase que interligado ali ao outro, né? O outro que ela diz aqui, o sexto, é dominar sua função. Então, o quão satisfeito você tá, satisfeita com o trabalho que você realiza, o quanto isso te dá orgulho de fazer o que você domina, né? Daniel Pink fala sobre isso também, no livro Motivação 3.0. Que mais? Inspiração. Então, daqueles momentos que você tem, né, essa gratidão ali pelo trabalho e que geram esse sentimento de ter mais possibilidades, de ter outras habilidades também. A outra, crescimento pessoal, que é quando você enfrenta os desafios e que ajuda você como pessoa para além de profissional, né? Então, o que eu levo disso para minha vida pessoal? Certo. O outro, nono, crescimento profissional, né? Então, o quanto eu consigo exercitar as minhas habilidades e as minhas competências para além do meu pessoal, que eu consigo trilhar um caminho profissional mais amplo. E o último, que é ter um propósito, que é quando você tem essa sensação de que o trabalho contribui para os seus próprios valores, para os propósitos, para além do que tem a empresa também. Agora, olha como isso é uma equação complexa, né? Que a gente trouxe 10 fatores que fazem a composição do salário emocional, sendo o fator financeiro mais um nessa equação. Que eu acho que eles têm pesos diferentes, talvez. Né? E eu acho que ia depender do momento de vida de cada um. Mas eu vejo que muitas vezes as organizações, elas não sabem vender, e os RHs principalmente, as áreas de gente e gestão, as áreas de pessoas, elas não sabem vender muitas vezes salário emocional adequadamente para os processos de recrutamento dos seus talentos, viu? É que eu acho que quando a gente fala sobre o salário emocional, eu acho que a gente tem um nível de maturidade na sociedade brasileira, principalmente a corporativa, que quando eu começo a falar muito do salário emocional, parece que eu estou tentando ludibriar a pessoa. Falo assim, olha, antes de te falar o salário, eu vou te falar tudo que a gente tem aqui. Você vai aprender bastante, você vai se relacionar, a gente tem aqui um plano de carreira fantástico. A pessoa já parece que soa que o salário emocional é uma maneira de compensar um salário abaixo da média, você não acha? Não é?
Porque é o Pode seguinte, até né? ser, né? Mas Pra ajudar a equilibrar. Eu acho que é para ajudar a equilibrar um pouco dessa equação. Porque, por vezes, você sabe que tem organizações, e as grandes consultorias, as consultorias internacionais fazem muito isso. Quando você pega cargos ali, né, até gerente, Uhum. você tem pessoas que ganham sabidamente menos Uhum. do Exato. que a média Geral, de de mercado. mercado, Né? E isso é um negócio absolutamente escancarado. Você ganha menos? Sim, Ganha. Você sim. ganha menos, sim. No entanto, a gente aqui te projeta Uhum. para você, né, fazer sua carreira acontecer em outros lugares. E se você, inclusive, passar parte da sua carreira aqui, quando você atingir naquela determinada posição, você vai ganhar estupidamente mais do que a média, né? Isso é usado como estratégia. Então, eu não vejo nenhum problema a gente tratar esse tipo de informação de forma absolutamente clara. E o contrário? Vocês acham que é interessante? Isso eu nunca vi ninguém falar. Não, mas Ó, vou te acontece. pagar bem, mas você mas segura você- os seus petecas aí, hein? Exato, porque a gente não fala, mas eu tô com uma série na cabeça que eu acho que eu já assisti há um tempo atrás, que eu achei fantástica, era o Billions. Uhum. E também tem. O Billions é uma série onde você tem pessoas trabalhando no mercado financeiro e o Succession também, que é maravilhoso. Todos eles ganham muito, mas vivem num ambiente terrível e continuam lá. E muitas vezes eles falam do salário emocional, do jeito deles, do roteiro, falando o seguinte: eu engulo o sapo, mas o meu bônus vai ser de não sei quantos bilhões de dólares. Então, hoje eu acho que a gente tem algumas empresas que indiretamente falam isso. É que no final das contas, Alberto, eu acho que isso está muito mais relacionado com a fase da vida da pessoa, porque eu já engoli sapo, você já engoliu sapo, você já engoliu sapo? Fê? Oxe, muitos. Então, isso está muito relacionado com a fase da vida da pessoa. Tem hora que a gente engole sapo mesmo, porque por um momento da nossa vida, a questão financeira é mais importante. O duro é engolir sapo e ter um salário emocional baixo e um salário financeiro baixo também. Aí, Não, aí é um problema, a né? balança tá bem descompensada, né? Não, e não tem balança, né? Aí tá completamente desequilibrado. Agora, a gente precisa entender também que para a empresa, nem sempre esse salário emocional não tem custo, não tem investimento, né? Que você também está compensando de alguma forma, às vezes você não consegue fazer um investimento maior financeiro numa remuneração, num salário, e você também compensa isso de uma forma não financeira, ou seja, o salário emocional, mas que também tem um custo ali para a empresa. Eu vou te dar um exemplo. Benefício, exato, eu queria Vou te dar um exemplos exemplo. disso. Se a gente é uma organização que habitualmente desenvolve muita gente, e é um sinal de que você habitualmente vai ter mais gente júnior no quadro e assim por diante, talvez a sua carga, né, o seu Envolvimento emocional. orçamento de salário Hum. seja o mesmo, mas você opta por ter mais gente. Então, se você tem mais gente, talvez você pague um pouquinho menos para todo mundo, mas tem um ambiente em que você está desenvolvendo todas elas. Que, eventualmente, ao invés de você ter 10 pessoas numa área, você poderia ter 6. Que se fossem mais sêniors, você pegaria o salário das outras 4, distribuiria ali e daria conta do resultado da mesma forma. Exato. Eu acho que muitas vezes o que as organizações não fazem é pensar a respeito disso. E aí, vou pegar, tenho este tanto de dinheiro, vou colocar, né, gente sênior já chegando aqui rodando, ou então vou colocar gente júnior com possibilidade de aprender. Eu vou falar que muitas vezes, quando discutindo com clientes e empresas esse tipo de estratégia, né, tem que ter um equilíbrio nessas coisas, né? Porque o que adianta você contratar alguém que já está ali no topo e não vai ter mais espaço de crescimento na organização, né? E eu acho que aquela lista a gente já falou aqui, né, das empresas tóxicas, no fundo, estão medindo inclusive o salário emocional das Claro que pessoas, sim. né? Claro que É sim. um barômetro também informal que a gente tem do mercado, né? Agora, o que me preocupa de verdade nessa história é o quanto que muitas vezes esse tema ele acaba sendo inconsciente nas organizações. Porque se isso não está consciente, eu não vou vender isso bem para os meus candidatos e para as pessoas que trabalham comigo. Eu não vou ajudar as pessoas, né, a compor essas contas. Você, Alberto, que é um cara que está com muito relacionamento, né, em todo o ambiente de RH já nos últimos anos todos, você tem visto as empresas debaterem a respeito disso de forma consciente? Não. Eu acho que o tema da vez ainda é segurança psicológica. Que acho que é Que um tem dos tudo a ver, aspectos, né? inclusive, né? Mas eles não falam de salário emocional. Eu acho que existe ainda uma lacuna das pessoas entenderem o quanto que elas deixam de vida trabalhando. Uhum. E no fundo,
Quando você entra numa empresa, você não deixa uma parte da tua vida ali só quando você está no horário comercial. Você deixa no sábado, no domingo, você recebe o WhatsApp do chefe à noite, você recebe e-mail de madrugada, no final de semana você acaba se envolvendo na empresa. Então eu acho que cada vez mais o salário emocional, ele transcende aquelas 44 horas. E ele acaba, se acaba tendo algo para mensurar que transcende as paredes da empresa, que você carrega para tua casa. Quando você dorme ou quando você tem falta de sono e você atribui a tua insônia para a empresa, você está se relacionando com o salário emocional ali de madrugada. Você não está fazendo hora extra. E eu acho que isso acaba sendo uma questão, inclusive, de falta de feedback, falta de enxergar a autenticidade emocional do chefe. Eu acho que talvez a gente tenha que ter, inclusive daqui a pouco, políticas de salário emocional. Vocês acham que tem alguma desvantagem em ter o salário emocional ou só tem vantagem? Eu acho que existe uma desvantagem, assim, Fê, parando para pensar, que é quando ele é utilizado só como uma desculpinha. Eu vendo um discurso que não é correlato com a prática para fazer as pessoas aceitarem um determinado ambiente que quando vai ver não é tanto assim, sabe? E eu já vi muita organização usar esse tipo de discurso de forma hipócrita. Aí isso é percebido pelas pessoas num dois. Tipo, somos uma família. Quando não é uma família, ele fala, somos uma família. Até porque nenhuma empresa deveria se tratar assim. Inclusive. O que tem de chefe falando que somos uma família, que eu vou te falar, cara. É um erro. Nós não somos uma família. Né? Nós temos uma relação que é uma relação de troca. Eu tô te dando vida. Porque, gente, no final das contas, nossa vida é pautada em tempo. O que é riqueza? Riqueza não é dinheiro. Riqueza é tempo. Riqueza é tempo. Né? É liberdade. Então, quando eu abro mão do tempo que é meu para eu ter com as coisas que eu gosto e com a minha família, para dedicar esse tempo àquela organização, isso precisa ser remunerado. Né? Então, é disso que a gente está falando, né? Sim, com certeza. Então, salário emocional também é o híbrido. Se eu tenho condição de trabalhar de casa, para quem valoriza isso é também um salário emocional. Por exemplo. Porque de certa forma você está equilibrando um pouco da sua satisfação pessoal, que tem a ver com os 10 fatores lá que a Marisa trouxe, a sua satisfação pessoal também, das coisas que você tem para resolver particulares. Então você consegue equilibrar melhor a tua vida, então você consegue ter um salário emocional maior. Sabe que eu estava ontem num cliente, gerando algumas provocações, né, num projeto do qual eu participei, a respeito de cliente. E quanto que muitas vezes a gente não ouve o cliente, a gente fica tentando deduzir o que as pessoas querem, o que o cliente quer, qual que é a expectativa dele. E eu acho que essa mesma conversa vale para os colaboradores, trabalhadores e prestadores das empresas. Às vezes as organizações ficam tentando adivinhar o que compõe esse salário emocional, sem inclusive sequer perguntar para as pessoas aquilo que é o que elas querem. E se a gente não perguntar, a gente nunca vai ter clareza de expectativa. E se a gente não tem clareza de expectativa, a gente nunca vai saber usar o salário emocional da melhor forma, né? Tem uma coisa muito legal também pra gente pensar. Eu acho que pra gente, a próxima temporada devia ser sobre cliente, inclusive, né? A gente já gravou lá atrás, mas você tocou num ponto interessante, eu queria ouvir o Fê sobre isso, que assim, às vezes você tem um ambiente super legal, você tem um chefe bacana, você tem uma baita infraestrutura, tem até piscina de bolinha na empresa, o salário emocional é ótimo, mas o cliente faz aquele salário emocional não valer nada. Por quê? Porque o cliente que você vai atender, principalmente agora call center, que a gente está falando, a área de atendimento ao cliente, chegam clientes duros, que te batem, e isso também acaba compondo o salário, não compõe, Fê? Com certeza. E eu acho que aí a gente entra de novo nessa compensação, mas também do momento de vida, né? Então, a depender, quase que geracional, porque a depender da geração, você tem menos experiência, menos vivência, você está menos calejado para lidar com algumas coisas. Então, você vai engolir menos sapo ou mais sapos de acordo com a sua geração ali, para entender se, tipo, vale a pena ou não vale a pena, porque às vezes você está num momento de vida que você quer fazer dinheiro. E aí você fala, vou engolir aqui, por mais que esteja vou segurar minha tóxico, peteca, né? Exato, mas é o momento agora. Ou você tá num momento que, tipo, momento de vida geracional, ou você tá buscando por isso. Às vezes você mudou de cidade, mudou de país, e você fala, vou engolir todo o sapo que eu tiver na vida, porque é a minha chance. Eu tô aqui e é o que eu tenho. Agora, sabe um diagnóstico rápido do salário emocional que todos nós podemos fazer? Vocês podem, vocês estão aí nos assistindo podem também. Pensa, né?
se você tivesse liberdade, né? Porque ser rico não é ter dinheiro, ser rico é ter tempo, Isso. né? Liberdade. Se você tivesse todo o tempo do mundo, tivesse, né, despreocupado das questões financeiras, você continuaria trabalhando na organização em que você trabalha? Se a resposta for não, sinal de que o salário emocional não é tão alto assim. Eu acho que se você pensar, se você levar um tempo pra pensar, você já tá se questionando. Porque a hora que você foi fazendo, já veio a resposta na minha cabeça. Tipo, sim, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço. Sim. Agora, se você pensar, tipo, deixa eu analisar aqui, já tem alguma coisa que tá te levando em dúvida. Eu vou falar por mim, eu gostaria de deixar esse meu depoimento. Deixe. Por favor. Gente, por mais que eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, eu continuaria fazendo o que eu faço hoje. Continua aqui na Escola do Caos, no Papum, pra sempre. Eu queria terminar com uma provocação. Você iria embora? Não, eu ficaria aqui. Eu também ficaria. A gente já tá numa fase da vida. Tem que dar uma demorada. Não, eu ficaria aqui. Não iria embora. Certeza absoluta. Porque acho que a gente tá numa fase da vida... Tá milionário já. Eu já poderia ter ido, né? Ido. Todos nós poderíamos ter ido. Você sabe disso. Todos nós poderíamos ter ido. Esse não é o problema. Graças a Deus não é o problema. Mas eu acho que vale uma provocação, que são situações onde o salário emocional é muito acima do salário financeiro, que são os casos de voluntariado. Estamos falando do terceiro setor. Sim. Né? Tem gente, uma Madre Teresa, ou você pega o Júlio Almeida, nosso amigo, que trabalha em uma série de frentes interessantíssimas para ajudar as pessoas. Isso é um exemplo incrível, né? De abrir mão. E isso se conecta super ao ter o propósito. Que é um dos itens lá da Marisa. Da moça? Da Marisa. Marisa Elisúndia? Vamos lá, porque o nome da Elisúndia. pessoa é... Elisúndia. Com Z. A turma que vai para o Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras. Eu obviamente não conheço, posso estar cometendo aqui um deslize, mas eu imagino que um salário de um médico do Sem Fronteiras comparado com o de um grande hospital nem tem sei uma se diferença. tem, viu? Eu acho Sabe que nem deve ter, eu nem sei se tem. Quem conhecer um pouco mais da causa, por favor, fique à vontade, né, de deixar suas respostas aqui nos comentários. Mas eu acho que... Falando com uma das pessoas que eu conheci que tiveram a oportunidade de ir, o que você tem, me parece, Alberto, é a sua subsistência lá. Sabe, coisa de passagem, alimentação, hospedagem, etc. Mas acho que não tem dinheiro, não tem essa informação agora para te dizer prontamente, mas se você, caro ouvinte ou caro telespec, tem essa informação, compartilhe aqui conosco. E vale uma frase, lembram? Eu não sei se essa frase é verdadeira, mas um grupo de banqueiros foi visitar Calcutá para ver a Madre Teresa fazendo as caridades, né? E aí aqueles banqueiros, né? Todos eles muito bem arrumados, andando no meio daquela pobreza, aquele sentimento terrível de fome. E aí eles chegam perto da Madre Teresa e viram para ela e falam assim: Madre, eu não faria isso que a senhora faz por todo o dinheiro do mundo. E aí ela vira e fala assim: eu também não faria isso por todo o dinheiro do mundo. Sensação, é incrível, né? Inclusive tem um livro, né, Alberto? Sim, Madre Teresa, CEO. Maravilhoso. Madre Teresa, CEO. É esse livro que conta essa história? Ela conta essa história de como ela administrava Madres de Caridade, que é o nome da instituição dela, para distribuição de alimento. Ela tinha por volta de 5 mil funcionários, né? Uma coisa incrível. Põe, editor, caro Big, põe aí na edição a capinha do livro para quem tiver interesse. Mas acho que esse é um ótimo exemplo, que são pessoas que estão ali movimentadas única e exclusivamente pelo salário emocional. Eu acho que a gente tem oportunidade como pessoa para pensar, né, no como está essa nossa equação, salário financeiro, salário emocional, e as organizações têm uma oportunidade de pensar sobre como estão fazendo essa gestão e sobre como estão comunicando isso para as pessoas, que eu acho que ainda é meio intuitivo, assim, não é tão racional, sabe? Pois é. E aí, vambora, gente? Bora! Chega! Nossa, Bora, esse papo tá uma gostão, tá tão gostoso. né? A gente anda engatando aqui nas polêmicas e aí a gente quer... Mas sabe que esse nem teve polêmica? Esse não teve polêmica. Mais ou menos, a gente acha que não, mas as pessoas têm polêmica em relação a isso, de tipo, episódio... não receber o financeiro e receber o emocional. Pois é. Sabe que episódio da semana passada eu apanhei pra caraca, né? Que eu fui falar lá, né, de algumas coisas, né, com as quais eu não concordava no episódio. Eu tô, levou. É isso aí. Mas esse é um país democrático, um podcast totalmente democrático, transparente. Mande a sua pergunta, sua
consideração, seu desabafo. Siga a gente nas redes sociais, manda aí pros seus amigos. Ativa o sininho, Felipe. Compartilha, dá like, manda pra todo mundo aí e bora, vamos com a gente que tem muito mais. Tá gostando desse papo? Então é o seguinte, pode sugerir temas aqui para nós, viu? Manda aí. Escreve aí pra gente nas redes, nos nossos e-mails, nos canais da Escola do Caos, que a gente vai dando ares a todos esses pensamentos por aqui. A gente se vê. Simbora, minha gente. Semana que vem, Amanda Costa de volta. Beijo. Tchau, Se tchau. cuidem. Fui. Tchau. 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 São muitas câmeras. Tchau. São muitas câmeras. Tem uma atrás de você agora. Você pode falar tchau assim? Tchau. 8 câmeras.